Papa Francisco, em suas declarações, realmente ele dizendo que quer uma igreja para o povo, uma igreja que saia na cidade. Como é que o senhor analisa umas possíveis mudanças na igreja já encabeçadas pelo Papa Francisco? Essa é a missão da igreja. O que o Papa Francisco está dizendo não é uma novidade. Ele está, com base no Evangelho, pedindo o que Jesus mandou. Jesus mandou ir pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Está na palavra de Deus. O Papa Francisco agora está dizendo que a igreja chegue perto do povo, vá ao encontro do povo e seja mãe, que acolhe, ama, corrige. Não é só, porque muitas vezes também tem o desejo de que a igreja seja mãe, no sentido só de acolher e muitas vezes não corrigir. Ou muitas pessoas que são ansiosas por certas situações dentro do convívio, da fé, da igreja, que sejam transformadas, e pensa que vai ser uma transformação assim, como se a doutrina da igreja agora fosse a doutrina tradicional, nos princípios bíblicos e tradicionais, ela fosse totalmente abolida, vai ser tudo novo. Não é assim. A novidade é o que já está implícito e também explícito pela revelação, pelo que Jesus ensinou. Então, a novidade é essa, é a gente criar coragem missionária, é a gente se libertar de certos comodismos, é a gente colocar a igreja mais perto do povo e o povo mais dentro da igreja. Ou melhor, o povo descobrir que a igreja, onde estiver, na periferia, no centro da cidade, na família, na escola, no trabalho, em qualquer lugar, onde tiver um cristão, aí está a igreja. E a igreja, por conseguinte, como organização, instituição, tem que reconhecer isso e sair. Ele coloca a igreja como uma comunidade de saída. Nós estamos sempre de saída. Quem está de saída pode até olhar para trás, mas deve sempre olhar para frente para alcançar o horizonte para o qual deve caminhar. E o nosso horizonte são as pessoas, são as comunidades, são os pobres, são os sofredores. E é isso que o Papa Francisco quer. Dentro desse contexto, o tríduo do dízimo está levando a nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima a sair. Aí as comunidades rurais. Amanhã, por exemplo, nós temos um dia de tendas montadas dentro do setor aqui de Nossa Senhora de Fátima e do Pio X, para acolher as pessoas, aconselhar alguém que esteja precisando, esteja angustiado, vai lá, faz uma oração com as nossas equipes, faz reflexão, lê a palavra de Deus, diz alguma coisa, ouve, assim a igreja vai chegando mais perto dos outros. Padre de Assis, algumas pessoas, alguns modernistas acreditam que o Papa irá liberar, digamos assim, que o padre case. Como é que o senhor analisa essa possível decisão? É bom ter sempre esperança para aquilo que a gente acredita que é bom. Se um dia a igreja vier a liberar o casamento para os padres, ela não estará fazendo nada de nada, nem absurdo. Ela está fazendo uma coisa que é completamente dentro da natureza do ser humano. Viver, multiplicar, conservar a obra da criação e depois descansar em paz. Mas isso é uma doutrina, é uma disciplina da nossa igreja. Quer dizer, se há esperança, mas deve ter também moderação nisso aí. Porque pode ser que daqui a 100 anos, 200 anos, isso aconteça, a igreja seja diferente. No presente, eu não vejo nenhuma perspectiva nesta direção. Quem vai ser padre deve saber que é uma vocação, um chamado de Deus, e que passa pelos critérios que a nossa igreja católica, apostólica, coloca no momento, que é o celibato, a renúncia à vida conjugal, de modo que a pessoa vai porque diz, eu me sinto chamado para ser padre, eu quero ser padre, eu vou prestar um serviço à igreja nestes termos. E ela vai com a felicidade que Deus dá ao coração. Inclusive dizem que os padres novos que irão entrar ainda no seminário poderão casar, e já os antigos não. Como é que o senhor analisa essas declarações? Isso aí é uma herança ou um modelo da igreja ortodoxa, que os padres podem se casar, mas no seguinte tema, a pessoa se casa
depois de um certo período de convivência conjugal, constituindo uma família, sendo pessoa de boa índole, uma pessoa de fé, de compromisso, casa-se. Depois, se ficar viúvo, pode acontecer, não casa mais. Então tem seus critérios também. E além do mais, aqueles que casam não são escolhidos, por exemplo, para ser bispo. Serão sempre padres casados. E não é uma obrigação, é uma possibilidade. Pode se casar e pode não se casar. Se isso também entrasse na nossa igreja ocidental, certamente teria alguns critérios semelhantes a esses, se não iguais a estes, né? Não é que assim, aqueles que vão para o seminário, aqueles que fariam a preparação para ser padre, já fariam dentro desses termos, como atualmente nós temos na nossa igreja latina, ocidental, os diáconos permanentes, que são homens casados, que têm uma família, que são pessoas com probidade cristã, como a gente fala muito isso hoje na linha administrativa, probidade administrativa de bens, a sua própria família, né? Ele tem que administrar. Então, depois de tudo isso, a igreja pode escolher alguém que se prepara e se torna diácono. E nesses casos, por exemplo, a situação em que, morrendo a esposa, esses diáconos permanentes poderão chegar ao sacerdócio. Aí é uma outra etapa e uma outra história. Eu estudei em Maceió, filosofia, e lá eu me confessava, me orientava com um padre que era casado. Tinha vários filhos, tinha netos, porque ele foi um diácono daquela diocese, a esposa dele faleceu e ele foi ser padre, terminar a vida dele sendo padre. Está dentro daquilo que eu estava dizendo. Ele não poderia mais casar, mas também poderia não querer ser padre, terminar a vida dele como diácono. Ele optou por seguir também pelo sacerdócio, né, sendo padre, o segundo grau do ministério da ordem, do sacramento da ordem, e foi muito bem. Era um padre muito santo, muito acolhedor, muito amigo, e um exemplo, né? Chamava Rodão, parece o nome dele. Então, tem esses exemplos que a gente já viu e que pode ver, né, que a nossa igreja é uma igreja toda ministerial. Então, o casal, o padre, o diácono, quem é casado pode servir o quanto possível dentro da nossa igreja, no caso aí, como diácono ou outros ministérios. A preço de hoje, o senhor acredita que o padre poderá casar? A preço de hoje? Eu acredito que o padre poderá casar. Esse poderá significa um futuro, né? Então, tudo é possível, né? Nada é impossível. Aquilo que para os homens parece impossível, para Deus é possível. Parece impossível para os homens, para Deus é possível. Então, se é possível para Deus, a igreja é um sinal de Deus no mundo. Ela tem suas exigências, suas disciplinas, mas ela não pode fugir dessa condição de ser um sinal de Deus para o mundo. Poderá casar, não vejo nada de assustador nisso, né? Eu acho uma coisa normal, que dentro de um estudo, de uma reflexão, como eu disse anteriormente, né, poderá ser daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, poderá não ser nunca, né? Mas esta esperança também não pode ser uma esperança descartada, poderá. Padre Assis, como é que o senhor analisa também o afastamento de alguns padres da diocese? Inclusive alguns padres que largaram a batina para se casar. Como é que o senhor tem visto esse afastamento dos padres? Uma das coisas mais bonitas do ser humano é o livre-arbítrio. As pessoas poderem escolher o caminho que deve seguir. Para quem tem fé, o nosso caminho já foi escolhido. É Jesus Cristo. O modo de seguir, aí a gente vai encontrando, se acomodando ao longo da história, no modo que melhor a gente julga que pode servir. Então, nós respeitamos todas as decisões que as pessoas julgam que são para o seu bem, para a sua felicidade. É muito bom ser padre, mas é bom ser padre sendo feliz. As pessoas têm que ser padre com convicção, com amor, com dedicação, com entrega. Quer dizer, tem cruz, tem sofrimento, tem renúncia, mas tudo isso não é para deixar o padre deprimido, sem ânimo, sem gosto pela vida, pelo serviço, né? Abusado, né? É para deixar o padre feliz.
cruz é uma característica fundamental de quem segue a Jesus. Quando Jesus chamou, ele chamou dizendo: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então nós já sabemos que o caminho é este. Agora, o modo de viver a cruz, de seguir Jesus, nós já fizemos referência, é de acordo com as situações e condições de cada um. Quando a gente vai ser padre, a gente se prepara. Tem um período vocacional, de encontros, de luzes sobre nossa vida, de diálogo. Temos um longo período no seminário para a gente pensar isso. Ver se temos condições ou não de dar a resposta que Deus pede, que a igreja exige e que a gente gostaria de dar a Deus. Porque ser padre é uma aliança que a gente faz com Deus, entre Deus e a pessoa. Então a pessoa deve conversar muito com Deus, ter muita intimidade e saber se realmente ele vai conseguir responder às exigências inerentes a esta vocação. Respeitamos os nossos irmãos, os amamos, são nossos amigos, né? E abraçamos, rezamos por eles, pedimos a Deus que eles sejam felizes na nova escolha que fizeram e que continuem dentro da igreja, aqui é o nosso lugar, participando. Claro que logo quando um padre desiste, tem toda os holofotes se voltam para ele, até porque não é muito comum, mesmo que de um tempo desse para cá a gente tenha visto alguns, mas se espera sempre que o padre vá até o fim, que ele seja um modelo. As pessoas exigem demais do padre, até esquecem que ele é um ser humano, pensam que ele é um ser diferente. Não é diferente, é um ser humano. Para isso ele tem que se manter por meio da oração, por meio da dedicação à comunidade. Uma das coisas que pode garantir a permanência do padre em momentos de dificuldades, de crisma, é muito amor à comunidade, muita dedicação, muita aproximação do povo, estar caminhando com o povo, estar interagindo com as pessoas, ter uma vida de oração. Que os padres, que nós padres possamos ter esta consciência e esta perseverança, porque é também questão de perseverança. A vida de oração é uma vida de perseverança, senão a gente desiste, porque pode se tornar monótono, você pode perder o sentido de fazer as suas orações. Tem que ter oração. O sentido maior é o encontro com Deus, e neste encontro Deus vai dizendo o que você deve fazer na sua vida, para manter-se ou para modificar o que está fazendo. Respeitamos e rezamos por todos esses padres que tomaram esta decisão de seguir Jesus Cristo. Eu acredito que eles estão conosco, vão continuar, mas de uma outra forma, agora através do casamento, da constituição de uma família, que é uma coisa maravilhosa, bonita, querida por Deus. Nós padres sabemos disso. Quando assistimos a um casamento e abençoamos, nós dizemos isso: Deus quer que o homem e a mulher constitua uma família e sejam felizes. É uma bênção de Deus. Só que dentro da nossa igreja há este caminho para o sacerdócio. Se nós escolhemos, nós não dizemos que somos secos, amargurados e desamados. Nós pensamos que toda a nossa afetividade, toda a nossa espiritualidade, toda a nossa energia vai ser entregue por todo o povo, que é a igreja de Cristo, e como igreja de Cristo é a nossa esposa, com ela devemos caminhar de mãos dadas numa aliança até o fim de nossa vida. Padre Assis, como o senhor mesmo falou, ultimamente vários padres têm largado a batina. Na opinião do senhor, o que é que tem levado esses padres a largarem a batina? Eu comecei a resposta anterior dizendo que o livre-arbítrio, as pessoas têm um livre-arbítrio. Saber o motivo exato seria um julgamento da nossa parte, porque é algo muito pessoal, muito íntimo. Cada um deve saber, dentro do seu mundo, da sua vida, o que acontece e o que realiza a sua pessoa. Eu, sinceramente, não saberia dizer o que porque eles chegaram a esta conclusão. Mas eu acredito que é muito importante para um casal, por exemplo, se manter unido, ativar sempre mais o amor, não a emoção. A emoção é uma coisa, a paixão é uma coisa, amor é outra coisa. Amor compromete a vida, amor carrega o outro nos braços, amor se sacrifica pelo outro. Amor é o que verdadeiramente é o que Jesus fez por nós. Amor ágape,
está lá na Bíblia. Padre Marcelo escreveu sobre isso, a gente prega sobre isso. Amor verdadeiro, amor doação, o amor de Jesus. Então, para um casal ser feliz até o fim, ele tem que viver esse amor. Aí a gente sabe que precisa dialogar com a esposa, ter comunhão, ter atitude de perdão, saírem juntos, né? Ter muita dedicação. E aí entre os filhos depois, e vai se ampliando a relação. E a relação vai fazendo o casal, os filhos, gostarem tanto daquela família, que eles chegarão a dizer: a minha família é um tesouro. Eu acredito que também nós, na vida presbiteral, quando nós nos ordenamos, podemos ficar em paróquias diferentes, mas nós temos uma relação presbiteral. Todos os padres de uma diocese devem ter uma comunhão muito grande entre eles. Um ajudar o outro, um pensar no outro. Ao invés de a gente falar mal um do outro, ao invés de a gente procurar expor os defeitos uns dos outros, não podemos negar os defeitos de ninguém. Mas ao invés de explorar estas que servem mais para o malefício do que para o benefício, nós devemos ter a virtude e a coragem de caminhar com o outro, de amar o outro, sabendo que todos têm defeito, mas todos têm virtudes, sabendo que uns são mais capacitados, outros são menos capacitados, saber que uns são mais corajosos, outros são menos corajosos, mas ter uma relação fraternal, amiga, ter interesse. Eu penso que nós devemos nutrir, se por acaso perdemos, recuperar isso dentro do clero da nossa diocese Cajazeiras, ter uma vida de comunhão, de animação, de missão, andar juntos, né? Ter momentos de lazer juntos. Porque pode ser que um padre prefira fazer um lazer sozinho, sai por aí com grupos de interesses que não são os mesmos que deveria ser, saindo com os seus colegas, com os seus amigos. Então a gente precisa criar isto. Eu estou dizendo, criar fraternidade maior entre nós. Creio que isso vai ajudar em momentos de crise, de dificuldades, aqueles que possam estar esmorecidos e, quem sabe, chegar também a essa decisão que alguns outros já chegaram, né? Achar que tá bom, não vale mais a pena, é um para um canto, outro para outro, cada um por si, Deus por todos. Não pode ser assim. Nós temos que ser por todos e, ao mesmo tempo, cada um também olhando o seu lado, porque é claro que nós somos indivíduos, cada um olha a sua individualidade. Mas eu comecei dizendo que não posso falar pelo interior de cada um, né? Cada padre sabe o motivo real porque chegou a esta conclusão, se chegar a esta conclusão, no caso os que chegaram a essa conclusão. Mas coloquei a parte do presbitério, que pode ser uma força que ajude a pessoa a chegar a conclusões mais acertadas. Não estou dizendo que essas decisões não são acertadas, mas com o apoio, com a estima, com a oração, com o caminhar juntos, a gente pode concluir: não, dá para eu continuar, eu vou superar essa crise. Ou então, realmente, o meu caminho é outro.